Salve, salve, rapaziada! Professor Duda mais uma vez na área e meu convite hoje para vocês é uma aula sobre reações de substituição em aromáticos. Vem comigo! E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula hoje de reações de substituição em aromáticos, ok? Bom, conforme nós já vimos em uma outra aula, as reações de substituição, elas acontecem prioritariamente em três classes de compostos orgânicos: nos alcanos, nos aromáticos e nos aletos orgânicos, né? Mas em cada um deles, a reação, apesar de ser essencialmente a mesma, ou seja, ocorrer por substituição, elas apresentam particularidades que você precisa conhecer. No caso das reações envolvendo os compostos aromáticos, em que o principal representante é o benzeno, nós temos as seguintes considerações a fazer, começando pela seguinte proposta. Por que os aromáticos reagem predominantemente por substituição e não adição? Essa é uma pergunta extremamente pertinente para a gente começar o nosso estudo. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando a gente estuda os tipos de reações, substituição, adição, eliminação, a gente entende que as reações de adição elas acontecem prioritariamente naqueles compostos que têm ligações π entre carbonos. Porque é sabido por todos nós que a ligação π ela é uma ligação mais fraca e, consequentemente, ela exige menos energia para ser quebrada. E exigindo menos energia para ser quebrada, ela acaba sendo quebrada prioritariamente durante as reações químicas, no momento em que as moléculas colidem entre si. Tá? E nós sabemos que os compostos aromáticos apresentam ligações π, mas é importante também que você perceba que as ligações π presentes nos compostos aromáticos, elas têm um comportamento diferente da maioria das ligações π presentes nos outros compostos aromáticos. Lembre-se de que nos compostos aromáticos as ligações π elas se encontram em ressonância, ou seja, elas estão deslocalizadas por toda a molécula, gerando uma distribuição uniforme de todos esses elétrons π para todos os átomos de carbono da molécula. E essa ressonância ela acaba dando para a molécula uma estabilidade anormalmente alta. Traduzindo, ligações π em ressonância acabam sendo mais difíceis de serem quebradas do que quando não se encontram em ressonância. Então aí o nosso cenário muda completamente, né? Porque a partir do momento em que nós temos um composto que apresenta ligações π, porém em ressonância, dando a ele uma elevada estabilidade, esse composto vai, entre aspas, preferir reagir de alguma forma em que ele não perca essa ressonância. Porque a ressonância é o que ele tem de melhor, podemos dizer assim. É o que dá a ele a estabilidade que a estrutura dele apresenta. E se alguma reação de adição ocorresse no anel aromático, concretizada através da quebra de alguma ou mesmo até de todas as ligações π desse anel aromático, com toda certeza ele deixaria de ter essa ressonância e acabaria perdendo em termos de estabilidade. Por esse motivo, as reações de adição nos compostos aromáticos elas acabam ficando em segundo plano. Vejam o meu discurso, eu não estou aqui dizendo para vocês que não seja possível ocorrer reações de adição em compostos aromáticos. Não estou dizendo que não seja possível quebrar alguma ou algumas ligações π do anel aromático e a reação ocorrer por adição. Pode ocorrer, mas é algo que não vai acontecer de maneira corriqueira. Ou seja, é preferível que o composto aromático reaja por uma outra via, que não a adição, justamente para ele não perder a ressonância e manter uma estrutura mais estável. E aí, quando ele busca uma outra via reacional que não a da adição, chega para nós a ideia ou a opção da substituição, que é o que a gente percebe na prática que mais ocorre. Observe que cada carbono do benzeno, do anel aromático, apresenta um átomo de hidrogênio.
E quando essa molécula for reagir com algum outro composto, o que a gente vai perceber é que algum ou alguns desses hidrogênios será ou serão trocados por alguma estrutura, sem que as ligações π sejam rompidas, ou seja, sem que haja perda de estabilidade, sem que haja destruição da ressonância. Certo? Então, as reações de substituição predominam sobre as reações de adição para que não haja a alteração do estado de ressonância da molécula. Tudo bem? Bom, desculpe, uma outra consideração que nós vamos fazer aqui, que é importante, é a seguinte: os compostos aromáticos, devido a essas ligações π presentes, eles são interpretados como moléculas de alta densidade eletrônica, são moléculas ricas em elétrons. E agora é importante você se lembrar do seguinte: se você tem um composto orgânico rico em elétrons e o coloca para reagir com alguma espécie, esse composto rico em elétrons vai acabar atraindo para si espécies eletrófilas. Espécies que queiram elétrons, que tenham afinidade por elétrons. Veja a lógica: se eu tenho uma molécula rica em elétron, a tendência é a de que algum eletrófilo busque reagir com essa molécula. Juntando essas informações, então, a gente já tem uma ideia de como é que a reação vai se desenvolver. Ou seja, como será o mecanismo da reação. O mecanismo clássico, típico de reações envolvendo compostos aromáticos é o da substituição eletrófila. Ou seja, algum ou alguns hidrogênios do composto aromático será ou serão trocados por um reagente eletrófilo. Ok? Para mostrar para vocês como é que isso funciona, eu trouxe aqui um esquema geral das reações clássicas que ocorrem com os aromáticos, seguindo esse padrão de substituição eletrófila ou eletrofílica. Observem que durante a reação, o anel aromático ou o composto aromático será posto para reagir com uma molécula, que aqui hipoteticamente eu estou chamando de ENU. Entenda que o E é uma parte da molécula, um elemento ou algum grupo de átomos, e o NU outra parte. Eu estou apenas chamando de E e NU, por quê? Porque eu sei que durante a reação química deverá ocorrer em alguma ligação dessa molécula uma quebra heterolítica, para poder gerar uma espécie eletrófila e uma espécie nucleófila. A espécie eletrófila irá reagir com o composto aromático, enquanto que a espécie nucleófila gerada por essa quebra irá receber o átomo de hidrogênio que será expulso do composto aromático durante o ataque do eletrófilo a esse composto aromático. Bom, para que essa quebra ocorra de maneira heterolítica e de maneira mais rápida, mais favorável, as reações aromáticas elas vão exigir catalisadores. Tá? Lembre-se de que as ligações do composto aromático são ligações fortes, isso faz com que a energia de ativação fique muito alta. E para a gente tornar o processo mais viável, a gente usa um catalisador. E os melhores catalisadores, os catalisadores ideais para as reações de substituição aromáticas são os ácidos de Lewis. Especialmente aquelas 3 substâncias ali que eu coloquei para vocês: o cloreto de alumínio, o cloreto férrico e o H+ de algum ácido de arrênios. Tá? Lembre-se de que ácido de Lewis é a espécie que quer receber par de elétron. E quando você coloca um catalisador como um ácido de Lewis, que é uma espécie que quer receber par de elétron, na presença de uma substância, esse catalisador acaba induzindo essa substância a se quebrar heteroliticamente, com a intenção de pegar aquela parte que ficou com par de elétron e se ligar ao próprio catalisador. E é isso que vai acontecer temporariamente na reação. Quando, na presença desse catalisador, a molécula que for reagir com o composto aromático sofrer quebra heterolítica, o nucleófilo dessa quebra momentaneamente, temporariamente, pega esse par de elétron e disponibiliza para o ácido de Lewis. Enquanto que a parte eletrófila, que está carente de elétron, vai reagir com o anel aromático em busca desses elétrons. Lembre-se de que o anel aromático é uma molécula rica em elétrons e tem tudo para dar certo. Apesar de ser um composto difícil de reagir, diante de um eletrófilo a reação acaba se tornando mais viável.
Então, quando esse eletrófilo atacar a molécula do benzeno, e aí quando eu digo atacar, eu me refiro a uma colisão não proposital, não se esqueçam de que uma molécula não sai correndo atrás da outra. Na verdade, elas estão em movimento e em algum momento a colisão vai ocorrer. No momento em que esse eletrófilo colidir contra o anel aromático, ele irá se ligar a um dos carbonos do anel aromático, obrigando esse carbono do anel aromático a realizar uma ligação com ele. Note que essa setinha verde menor indica a quebra heterolítica e essa setinha verde maior indica que um dos átomos de carbono do benzeno, e aí é indiferente qual dos carbonos vai fazer isso, né? Porque os 6 carbonos do benzeno são iguais. Então essa setinha verde maior indica que um dos carbonos do benzeno está disponibilizando um par de elétrons para o eletrófilo, está reagindo com ele. E de onde vem esse par de elétrons do anel aromático que é compartilhado com o eletrófilo? Resposta: vem de uma daquelas 3 ligações π que mantém a ressonância do anel. Então o anel aromático pega um daqueles 3 pares de elétrons π e disponibiliza para o eletrófilo como se estivesse dizendo para ele: eletrófilo, está aqui o par de elétrons que você estava procurando, liga comigo. Só que aí, nesse momento, entenda essa representação, é como se a ressonância do anel aromático, que é o que ele tem de melhor, fosse desmontada, deixasse de existir. Por quê? Porque algum carbono lá dentro do anel aromático pegou um par de elétrons dessa ligação π e disponibilizou para o eletrófilo. Professor, mas você disse que a ressonância é o que o anel aromático tem de melhor e ele não quer perder essa ressonância, ele quer manter a ressonância. Muito bem, é isso mesmo. Então, no mesmo momento em que o carbono está pegando o par de elétrons da ligação π, que compunha a ressonância, e disponibilizando para o eletrófilo, nesse mesmo instante, ele está expulsando o átomo de hidrogênio ao qual o eletrófilo se ligou no carbono do anel aromático. Então, o eletrófilo está entrando e o hidrogênio está saindo exatamente no mesmo instante. Nesse momento, então, o par de elétrons da ligação entre o carbono do anel aromático e o hidrogênio é jogado para dentro do anel para impedir que a ressonância seja rompida. Consequentemente, o anel aromático não perde o que ele tem de melhor. Então essa espécie que eu coloco para vocês aqui entre barras quebradas, indicando que ela é uma espécie intermediária, que ela é chamada de carbocátion arêneo, porque momentaneamente, ao disponibilizar o par de elétrons para o eletrófilo, é como se o anel aromático ficasse positivo, algum carbono do anel aromático ficaria positivo, né? Essa espécie é apenas uma espécie de passagem. Observe que no mesmo momento em que o par de elétrons é disponibilizado para o eletrófilo, um par de elétrons com o hidrogênio é jogado para dentro do anel para não alterar a ressonância. Vejam então que no final da reação, o eletrófilo está ocupando o lugar do hidrogênio e o átomo de hidrogênio que foi eliminado do anel aromático foi lá no catalisador, que estava temporariamente preso ao nucleófilo, com o nucleófilo cedendo o par de elétrons para ele. O hidrogênio vai lá e captura esse nucleófilo para si mesmo. Como se dissesse assim para o catalisador: ó, passa esse nucleófilo para mim que eu estou carente de elétron e você é catalisador, você não pode ser consumido durante a reação. Volta para o sistema e vai fazer seu trabalho de novo. Lembra que mesmo que o catalisador participe diretamente do processo, como nesse caso, em algum momento ele tem que ser regenerado. E é exatamente nesse momento em que o hidrogênio do anel aromático é expulso para que o eletrófilo fique no seu lugar, para esse hidrogênio não ficar instável com carga positiva, já que ele sai sem elétron, ele vai se ligar à parte nucleofílica da molécula que havia sido formada inicialmente no processo, restaurando o catalisador e deixando todas as espécies definitivamente estáveis. Tá? Então vejam que o processo ele tem algum grau de complexidade, mas ele dá para que a gente possa entender de uma forma bastante clara. E a esse mecanismo, ou seja, a esse desenrolar de maneira genérica, nós damos o nome de substituição eletrófila. Por que substituição? Porque algum hidrogênio é trocado por outra espécie. E por que eletrófila? Porque a espécie que entra no lugar do hidrogênio é justamente um eletrófilo. Tá? Então, lembrem-se dessa história que eu contei para vocês, desse mecanismo em todas as reações que envolverem aromáticos.
E quais são essas reações que envolvem os aromáticos? Então, essencialmente, são 5 reações que você precisa saber, que você precisa conhecer. Professor, mas 5 é muito, eu não vou lembrar de tudo isso lá no vestibular. Vai, por quê? Porque todas elas ocorrem exatamente da mesma maneira. O que muda de uma para outra é apenas a molécula que, ao reagir com o anel aromático, vai fornecer o eletrófilo. Mas os eventos que ocorrem em todas elas são exatamente os mesmos. Quais são esses eventos? Então, relembrando, no primeiro momento, a molécula que vai reagir com o anel aromático sofre uma quebra heterolítica, produzindo um nucleófilo e o eletrófilo. Nesse momento em que ocorreu essa quebra heterolítica que foi influenciada pelo catalisador, o nucleófilo temporariamente fica preso ao catalisador, cedendo o par de elétron para esse catalisador, que é um ácido de Lewis. E o eletrófilo vai reagir com o anel aromático. No momento em que o eletrófilo ataca o anel aromático e se liga a um dos carbonos do anel aromático, o hidrogênio desse carbono em que o eletrófilo entrou é expulso. E no momento em que o hidrogênio é expulso, ele captura o nucleófilo que estava preso ao catalisador, se estabiliza, restaura o catalisador e o processo retorna para que ele seja reiniciado. Ok? Sempre assim. E as 5 reações que podem ocorrer são essas 5 que eu coloquei para vocês no esquema. Observem que o composto aromático pode reagir com moléculas de halogênios, né? Principalmente cloro e bromo, e a gente chama o processo de halogenação. O anel aromático pode reagir com um aleto de alquila, e aí a reação se chama alquilação. O anel aromático pode reagir, o composto aromático pode reagir com um aleto de acila, ou de ácido carboxílico, a reação se chama acilação. Lembrando que a alquilação e a acilação são 2 reações idealizadas por esses 2 autores conhecidos, né, na química como reações, ou conhecidas na química como reações de Friedel-Crafts. Ok? A alquilação de Friedel-Crafts, a acilação de Friedel-Crafts. A 4ª reação é a reação com ácido nítrico, que recebe o nome de nitração, e a 5ª reação é a reação com ácido sulfúrico mais o óxido sulfúrico, que a gente chama de ácido sulfúrico fumegante, e o nome da reação é sulfonação, tá? Eu espero que fique bem claro na cabeça de vocês que, apesar de serem 5 reações distintas, o desenvolvimento delas é o mesmo. O que muda de uma para outra é apenas qual o eletrófilo que efetivamente vai reagir com o anel aromático em cada caso. E para não pairar nenhuma dúvida na cabeça de vocês, eu vou mostrar um exemplo de cada uma delas para vocês a partir de agora, beleza? Então, pessoal, eu quero que agora vocês observem em cada um dos exemplos daquelas 5 reações que eu acabei de dizer para vocês que podem ocorrer com os aromáticos, seguindo o padrão da substituição eletrófila, que o processo se desenrola da mesma maneira. A diferença entre as 5 reações, como eu disse para vocês, reafirmo e vou mostrar, é qual a parte da molécula que vai fazer o papel do eletrófilo. E aí eu tenho um macetezinho para te ajudar. Preste atenção no nome da reação, porque no nome da reação já está implícito qual é a espécie que vai fazer o papel de eletrófilo e que efetivamente irá reagir com o anel aromático, substituindo um ou mais desses hidrogênios do aromático pelo próprio eletrófilo. Então observe, a primeira reação é de halogenação. A palavra halogenação sugere que o eletrófilo é um halogênio. Lembrando que o eletrófilo é a parte positiva da quebra heterolítica que vai acontecer em todos esses processos inicialmente, para dar o pontapé inicial. Tá? Então, esquematicamente, nós podemos dizer que a halogenação de um aromático consiste na reação do aromático com uma molécula de X2. Lembra que esse X2 pode ser flúor, cloro, bromo ou iodo, principalmente cloro e bromo, né? Cl2 e Br2. Lembre-se de que precisa de catalisador para acelerar essa quebra heterolítica, para gerar o eletrófilo de maneira mais rápida, para a reação se desenvolver de maneira cineticamente mais favorável. Observem que quando a reação terminar, não precisa decorar isso aqui, mas quando a reação terminar, você vai perceber que os produtos da reação serão um aleto de arila e uma molécula de HX. Vejam como a reação realmente segue aquele padrão geral que eu acabei de mostrar para vocês. Imaginamos aqui então um composto aromático. Estou usando como exemplo o benzeno, que é o clássico, né? Para reagir com uma molécula de Cl2, na presença de um catalisador que é um ácido de Lewis, como a LCl3. Lembre-se de que esse catalisador, sendo um ácido de Lewis, quer receber um par de elétron. E aí, ao colidir contra uma molécula de Cl2, esse catalisador
induz um desses átomos de cloro a compartilhar um par de elétrons com ele, como vocês podem ver por essa setinha verde. Essa setinha verde está indicando que um dos átomos de cloro da molécula de Cl2 está compartilhando um par de elétrons com o catalisador, que é um ácido de Lewis, para tentar ajudar esse ácido de Lewis, para tentar estabilizá-lo. O problema é que esse disponibilizar o par de elétrons para o catalisador causa da molécula de Cl2 uma tensão na ligação entre os dois cloros. Por quê? O cloro que está cedendo o par de elétrons para o catalisador se vê na necessidade de repor esse par que ele está disponibilizando para o catalisador. E para fazer essa reposição, ele acaba atraindo os elétrons da ligação com o outro átomo de cloro, e isso gera a quebra da ligação heterolítica entre os dois. Vejam vocês que mesmo não havendo diferença de eletronegatividade entre os dois cloros, eu consigo aqui entender que a quebra vai ser heterolítica. Por causa de uma influência externa, no caso a influência do catalisador. Foi justamente o fato do catalisador pedir para o cloro que fizesse uma dativa com ele, ou seja, que disponibilizasse um par de elétrons para ele, que causou a instabilidade na ligação a ponto dela se quebrar heteroliticamente. A partir do momento que essa ligação se quebra heteroliticamente, o cloro que ficou com o par de elétrons, que nesse momento passa a se comportar como nucleófilo, fica momentaneamente preso ao catalisador, fazendo a dativa com esse alumínio. Beleza? E o outro átomo de cloro, que perdeu o par de elétrons, passa nesse momento a se comportar como um eletrófilo. Vejam que o eletrófilo realmente é um átomo de halogênio, daí o termo halogenação. A partir do momento que você descobriu qual é o eletrófilo, todo o processo vai se desenrolar da mesma maneira. Qual o próximo passo? O eletrófilo vai colidir contra o anel aromático e vai obrigar um dos 6 carbonos do anel aromático a estabelecer uma ligação com ele. E no mesmo momento em que o anel aromático disponibiliza um par de elétrons para esse eletrófilo e se liga verdadeiramente a ele, um átomo de hidrogênio que estava preso no carbono que o eletrófilo atacou é expulso para que o par de elétrons desse hidrogênio refaça a ressonância no anel, impedindo que essa ressonância seja efetivamente destruída. Consequentemente, a gente percebe que o cloro está entrando e o hidrogênio está saindo, praticamente no mesmo momento. Consequentemente, o produto da reação é o eletrófilo ligado ao anel no lugar do hidrogênio e o hidrogênio que foi expulso ligado com o outro átomo de halogênio. Ok? Tudo isso vai acontecer exatamente da mesma forma em todas as outras reações, mudando apenas o eletrófilo de uma para outra. Observem no segundo caso. Aqui no segundo caso nós temos a reação de alquilação, também conhecida como alquilação de Friedel-Crafts. A palavra alquilação é para dar ideia para você de que o eletrófilo agora é o grupo alquila dessa molécula. Lembre-se de que o grupo alquila é a parte carbônica desse aleto de alquila. Então, na alquilação, nós vamos colocar o composto aromático para reagir com um aleto de alquila na presença do catalisador e, ao final, nós vamos ver a produção de um aromático ramificado mais uma molécula de HX. Observem como o processo se repete. Veja, aqui nós temos o benzeno para reagir com um aleto de alquila, que é o cloreto de metila ou clorometano, na presença do catalisador. Como a reação se inicia? Exatamente da mesma forma que antes. Como você já sabe que esse catalisador é um ácido de Lewis e ele precisa de um par de elétrons, quando esse catalisador colidir contra uma molécula de aleto orgânico, ele vai solicitar ao cloro que disponibilize um par de elétrons para ele. E a partir do momento que o cloro realizar essa ligação, ou seja, disponibilizar o par de elétrons ao alumínio, isso gera nesse cloro a necessidade de repor o par que ele está oferecendo. E aí ele passa a atrair o par de elétrons da ligação para fazer essa reposição. E é justamente essa atração no par de elétrons da ligação que causa a quebra heterolítica da ligação. Quebrou heteroliticamente, o cloro passa a se comportar como nucleófilo e fica temporariamente preso ao catalisador. E o CH3, que é o grupo alquila, adquire carga positiva e passa a se comportar como eletrófilo. A partir do momento que o eletrófilo surgiu, o destino dele será reagir com o anel aromático. Ou seja, quando ele colidir contra o anel, ele vai obrigar que um dos carbonos desse composto aromático compartilhe um par de elétrons com ele. Ou seja, o receba, se ligue a ele.
Como nós sabemos que o anel aromático, para ligar com esse eletrófilo, teria que pegar um par de elétrons de uma das 3 ligações π, que mantém a ressonância, para oferecer para esse eletrófilo, e isso destruiria a ressonância, no mesmo momento em que o eletrófilo chega, o átomo de hidrogênio é mandado embora para que o par de elétron com a sua ligação seja devolvido para dentro do anel aromático para impedir que a ressonância verdadeiramente seja destruída. E aí o hidrogênio sai no mesmo momento que o eletrófilo entra. E qual o destino do hidrogênio que é expulso? Ele vai capturar a parte nucleofílica da molécula que havia sido formada na quebra inicial da ligação, que estava presa ao catalisador. Como se o hidrogênio chegasse lá e falasse, olha, passa esse cloro para mim que eu estou precisando mais dele do que você. Volte a ser catalisador e volte a fazer o seu trabalho, que é o de acelerar a reação. Você não pode ser gasto durante o processo. Então vejam que a descrição dessa segunda reação é idêntica da primeira. Se você observar aqui no quadro, você vai perceber que até as cores que eu utilizei são idênticas, para você perceber que os eventos são exatamente os mesmos. Tá? Repetindo mais uma vez, nós temos a terceira reação, que é a reação de acilação, que também é conhecida como acilação de Friedel-Crafts. Nessa reação, o termo acilação é para você se lembrar de que o eletrófilo agora é o grupo acila, tá? O RC-O. Tá bom? Grupo acilo C-O. Então nós vamos colocar o aromático para reagir com um aleto de acila na presença do catalisador. O resultado final será uma cetona aromática mais HX. Vejam mais uma vez como o processo se repete. Está aqui o benzeno como representante dos aromáticos. Aqui eu tenho um aleto de acila, que é o cloreto de etanoíla, na presença do catalisador. Como a reação se desenvolve? Tudo de novo da mesma forma. Catalisador, ácido de Lewis, precisa de um par de elétron. Ao colidir contra a molécula do aleto de acila, pede, entre aspas, para o cloro ajudá-lo. Faz uma ligação comigo, pega um desses pares de elétrons, disponibiliza para mim, faz uma nativa comigo. E o cloro, ao disponibilizar o par de elétron para o catalisador, precisa repor esse par e aí ele começa a atrair o par de elétron da ligação que o mantinha preso ao grupo acila, provocando a quebra dessa ligação exatamente nesse ponto. Vejam que aqui gerou um nucleófilo, que vai ficar temporariamente preso ao catalisador, e gerou o eletrófilo, que vai reagir com o anel aromático. Quando esse eletrófilo atacar o anel o recebe e ao mesmo tempo manda o hidrogênio embora para não perder a ressonância. E aí fica o eletrófilo, que é o grupo acila, e o hidrogênio que foi mandado embora vai lá no catalisador, que estava preso ao nucleófilo, e captura esse nucleófilo para si. E faz o catalisador retornar à sua estrutura original para que o processo se desenvolva de novo. Né? Então, vejam que pela terceira vez eu estou repetindo para vocês exatamente os mesmos eventos. Tá bom? Mas não tem problema não, é importante repetir porque isso vai ficando mais gravado na sua memória. Observem agora a quarta reação, que é a reação de nitração. Nessa reação, o nome nitração é para você se lembrar de que o eletrófilo agora vai ser o grupo nitro. Tá? Mais precisamente, o NO2 com carga positiva, que a gente também pode chamar de nitrônio. Durante a reação, ele tem esse nome nitrônio. Tá bom? Bom, a reação de nitração consiste em pegarmos o composto aromático, misturarmos com uma solução aquosa de ácido nítrico na presença do catalisador. O produto gerado será um nitrocomposto aromático mais uma molécula de água. O que essa reação tem de diferente das outras três? Então vamos lá. Essa reação ela é realizada em meio aquoso. E como ela é realizada em meio aquoso, a gente vai mudar o catalisador. Ao invés de utilizarmos o AlCl3, que é o mais usado nas 3 primeiras reações, a gente usa agora o ácido sulfúrico, que é um ácido de arrênios, mas que continua sendo ácido de Lewis porque é capaz de liberar H+. Né? Então, nesse caso, usar um ácido de arrênios é mais favorável porque a reação está ocorrendo em meio aquoso. Mas vejam que isso não vai mudar praticamente nada na reação. Observe. O ácido sulfúrico, que é o catalisador, é capaz de liberar H+, que é um ácido de Lewis, que quer um par de elétrons. Então, quando esse H+, proveniente do catalisador, encontrar a molécula de ácido nítrico, colidir contra ela, ele vai solicitar que algum átomo dessa molécula de ácido nítrico ceda um par de elétrons para ele. E quem vai fazer isso é justamente o oxigênio dessa molécula de ácido nítrico, mais precisamente o oxigênio que está conectado ao hidrogênio. Porque os outros 2 oxigênios estão em ressonância com o nitrogênio e lembre-se de que ressonância a gente evita de mexer. Né?
Bom, quando esse oxigênio disponibilizar o par de elétron para o H+ do catalisador, ele tem que repor o par que ele disponibilizou e aí é que gera a força necessária para quebrar a ligação. Observe que a ligação que vai ser quebrada aqui é a ligação entre o oxigênio e o nitrogênio, favorável ao oxigênio, para que o oxigênio reponha o par de elétron que disponibilizou ao H+. Quebrando a ligação nesse ponto, observe que esse H, esse O e o hidrogênio do catalisador juntos formam uma molécula de água. E o grupo NO2 adquire carga positiva e passa a se comportar como eletrófilo. Daqui para frente você já sabe como a história se desenvolve. O eletrófilo ataca o anel aromático, obriga que um dos carbonos do anel aromático o receba, e aquele anel, que o carbono do anel, melhor dizendo, que o recebeu, é obrigado a mandar o hidrogênio embora para que não haja prejuízo de ressonância. Ou seja, o par de elétron da ligação com o hidrogênio é jogado para dentro do anel aromático para compensar o par de elétron que o carbono do anel aromático disponibilizou para o eletrófilo. Então o eletrófilo chega e o H+ sai. Esse H+, que foi mandado embora, vai ser usado para restaurar o catalisador, ou seja, ele vai restituir o H+, que foi inicialmente utilizado para que o processo verdadeiramente acontecesse. Ok? Então o H+ liberado pelo anel aromático aqui restaura o ácido sulfúrico. E aí o processo começa de novo. Outra molécula de ácido sulfúrico libera outro H+, que provoca a quebra de outra molécula de ácido nítrico, que gera outro eletrófilo, que ataca outro anel aromático e assim sucessivamente. Beleza? Então vejam que as reações estão seguindo exatamente o mesmo padrão. A diferença essencial entre elas é qual espécie faz o papel do eletrófilo. Tá? E agora, para a gente finalizar, eu vou mostrar para vocês a reação de sulfonação e a gente termina esse estudo das reações de substituição nos aromáticos, tá? Mas vem comigo mais um pouquinho. Então aqui, para encerrar, nós temos a quinta reação, que é a reação de sulfonação, que também tem uma pequena particularidade, mas que eu sei que vocês vão conseguir compreender tranquilamente. Na reação de sulfonação, né, nós temos esse nome porque o eletrófilo agora será constituído pelo grupo sulfônico, tá? Presente no sistema. Então a reação de sulfonação consiste em nós colocarmos para reagir o composto aromático com ácido sulfúrico misturado com óxido sulfúrico. Nós chamamos isso aqui de mistura, ou ácido sulfúrico, melhor dizendo, ácido sulfúrico fumegante. Tá? Bom, essa reação ela vai gerar um ácido sulfônico aromático e uma água. Observem que eu não coloquei catalisador nessa reação porque a reação ela já ocorre em condições favoráveis para que o catalisador não seja necessário. Lembre-se de que o catalisador ele era usado para acelerar a quebra heterolítica e gerar um eletrófilo que efetivamente reagiria com o anel aromático. Então, nesse caso, a gente dispensa o catalisador porque o próprio óxido sulfúrico, o SO3, que é usado na reação, ele já tem caráter eletrófilo. Lembre-se de que a diferença de eletronegatividade entre o enxofre e esses três oxigênios ela é muito grande. E isso acaba deixando esse enxofre com uma densidade de carga positiva permanente, dando a ele um caráter eletrófilo. Como se você perguntasse para ele assim, enxofre, como é que está a sua vida, filho? Ele te diria, não, minha vida está ruim. Eu estou precisando de um par de elétrons urgente, porque ficar ligado com 3 oxigênios aqui não é mole, não. Os oxigênios ficam puxando os elétrons para si e me deixa altamente positivo o tempo inteiro. E aí, quando esse SO3, mais precisamente o enxofre, com esse caráter eletrófilo, colide contra o anel aromático, ele faz o mesmo que os demais eletrófilos das outras reações fizeram. Ou seja, ele se liga a um dos carbonos do anel, ele obriga um dos carbonos do anel a compartilhar um par de elétrons com ele, para que ele saia dessa condição ruim em que ele se encontrava ligado aos átomos de oxigênio. E aí, no momento em que ele se liga ao anel aromático, que ele se conecta a um dos carbonos do anel aromático, o carbono do anel aromático tem que mandar um dos hidrogênios, ou aquele hidrogênio embora, para não perder a ressonância. E o hidrogênio que é mandado embora, ao invés de ser verdadeiramente expulso da molécula, acaba se ligando a um dos 3 oxigênios do SO3, formando o grupo sulfônico. Veja então que tem essa pequena diferença. O hidrogênio ele não é eliminado verdadeiramente da molécula. Ele sai do carbono do anel aromático, mas se conecta a um dos 3 oxigênios do SO3. Porque lembre-se de que esse oxigênio tem vários pares de elétrons disponíveis. E o hidrogênio aproveita e liga ali. Então forma um ácido sulfônico aromático.
Além disso, eu disse para vocês que forma também uma água, mas entenda que essa água, na verdade, até coloquei de cor diferente aqui, em verde, para destacar que essa água, na verdade, ela vem do ácido sulfúrico. E observe que esse ácido sulfúrico, apesar de eu ter escrito em cima da seta, ele não é catalisador. O H2SO4, na verdade, ele será um repositor de SO3. Lembre-se de que o ácido sulfúrico ele é capaz de formar um equilíbrio de decomposição gerando SO3 e água. Então, à medida que o SO3 vai sendo consumido na reação, à medida que esse SO3 vai sendo consumido, esse equilíbrio desloca para a direita, repondo mais SO2 que vai realimentando o processo, fazendo com que o rendimento dessa reação seja extremamente bom o tempo inteiro. Só que, além de gerar esse SO3 que vai realimentando o processo, também forma uma molécula de água que acaba sendo entendida como um subproduto da reação. Tá? Então, estudem essa reação de sulfonação com um pouquinho mais de cuidado, reveja a aula algumas vezes para que você entenda essas pequenas diferenças, apesar de que, de uma forma geral, não mudou muita coisa. Ou seja, o eletrófilo acabou se ligando ao anel aromático, né, substituindo um dos hidrogênios desse anel aromático. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido e agora para a gente complementar aqueles exercíciozinhos do final da aula. Vamos lá? Então, moçada, para a gente fechar nossa aulinha de reações de substituição em aromáticos, eu tenho aqui duas questões para vocês. A primeira, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, diz o seguinte: considerando as reações abaixo, assinale o que for correto. Então, nós temos duas reações, a primeira delas chamada de A, a segunda chamada de B. Primeira afirmação, são reações de substituição. Observem que, comparando o composto orgânico inicial com o composto orgânico final em cada uma delas, nós vamos concluir que realmente são reações de substituição, em que o hidrogênio desse benzeno foi trocado por um cloro na primeira reação e o hidrogênio do benzeno foi trocado por esse grupo acila na segunda reação. Portanto, são reações de substituição conforme nós estudamos. Os compostos aromáticos normalmente reagem por substituição, em que algum ou alguns dos seus hidrogênios é trocado por um eletrófilo, ok? Primeira afirmação verdadeira. Segundo, o produto B é uma cetona. O produto B é o produto da segunda reação, né? A gente não colocou aqui A e B, mas o A é a primeira reação e o B é a segunda. Então o produto da reação B realmente é uma cetona aromática, como acontece nesse tipo de reação que se chama acilação, ok? Acilação de Friedel-Crafts. Segundo item verdadeiro. Item 04. A reação B corresponde a uma acilação de Friedel-Crafts. Eu acabei de responder para vocês que é verdadeiro, né? O anel aromático está reagindo com um cloreto de acila. E como o eletrófilo, nesse caso, é justamente o grupo acila, a gente chama de acilação, né? E em homenagem aos seus idealizadores, Friedel e Crafts, nós chamamos de acilação de Friedel-Crafts. Tá? Item 4, verdadeiro. Item 08. Na reação A, a utilização de BR2 com FeBr3 no lugar de Cl2 com FeCl3 produzirá o bromo-benzeno. Também é verdadeiro. Veja, se eu trocar o cloro por bromo e trocar o catalisador FeCl3 por FeBr3, no lugar desse cloro vai aparecer um átomo de bromo. Então a gente vai fazer a substituição do cloro pelo bromo e automaticamente o produto deixará de ser o cloro-benzeno e passará a ser o bromo-benzeno. E o último item diz que ambos os produtos são aromáticos. Isso também é verdadeiro. Observe que apesar da reação ter ocorrido com o benzeno, ele não perdeu a aromaticidade ao se transformar nos seus respectivos produtos. Ou seja, a ressonância se manteve como nós explicamos para vocês. Os compostos aromáticos tendem a manter a ressonância, por isso as reações prioritárias são do tipo substituição, ok? Então, nessa questão, todos os itens verdadeiros. E a próxima questãozinha que nós temos, né, essa da Universidade Estadual do Ceará, que diz assim, ó, o benzeno é usado principalmente para produzir outras substâncias químicas. Seus derivados mais largamente produzidos incluem o estireno, que é usado para produzir polímeros e plásticos, o fenol para resinas e adesivos e o ciclohexano usado na manufatura de nylon. Quantidades menores de benzeno são usadas para produzir alguns tipos de borrachas, lubrificantes, corantes, detergentes, fármacos, explosivos e pesticidas. Né? A figura a seguir representa reações do benzeno na produção dos compostos G, J, X e Z, que ocorrem com reagentes assinalados e condições necessárias.
De acordo com o diagrama acima, assinale a afirmação correta. Então vejam que para mostrar isso para vocês, eu coloquei aqui no quadro a resolução de cada uma das reações. Observe que a reação do benzeno para produzir o composto X é uma reação com cloro na presença do FSL3, que é um catalisador do tipo ácido de Lewis. Na presença de catalisador do tipo ácido de Lewis, ocorre quebra heterolítica da molécula, gerando eletrófilo que substitui algum hidrogênio do benzeno. Portanto, a molécula X é o cloro-benzeno, além do HCl. Na reação para produzir o J, nós temos o ácido nítrico na presença do ácido sulfúrico. Essa reação também destaquei em verde, como anterior, para dizer que ela também segue um padrão de substituição. O ácido nítrico na presença do ácido sulfúrico sofre uma quebra heterolítica, gerando um grupo nitro como eletrófilo, um nitrônio, um NO2+. E aí esse grupo nitrônio substitui um dos hidrogênios do benzeno, gerando o composto chamado nitrobenzeno, que é o J. Já as outras duas reações são reações excepcionais que ocorrem em condições diferentes. Observe que a reação para baixo é uma reação com gás hidrogênio numa temperatura alta e numa pressão alta. Na presença dessa molécula e mais um catalisador que não foi representado, a substância produzida seria a substância Z, chamada ciclohexano. Porém, para que essa reação ocorresse dessa forma como vocês estão vendo aqui, é necessária a presença de um catalisador, de preferência um metal, níquel, platina ou paládio. Portanto, nessas condições, essa reação para produzir esse composto será uma reação altamente desfavorável do ponto de vista cinético, ou seja, muito lenta. Consequentemente, a gente até diria que nessas condições essa reação não deveria ocorrer de maneira satisfatória. Tá? Mas caso fosse introduzido também um catalisador, produziríamos esse composto Z-ciclohexano. Tá bom? Então seria uma reação com padrão de adição. Vejam que na presença de um catalisador que não seja ácido de Lewis, as ligações pi-do-aneoaromáticas acabam sendo quebradas. E aí o processo segue o mecanismo de reação de adição, como eu expliquei para vocês no início da nossa aula expositiva. Tá bom? Mas não é uma reação muito simples de fazer. Veja que a temperatura tem que ser muito alta, a pressão também e ainda a presença de um catalisador que não seja ácido de Lewis. Exatamente como essa última reação. Uma reação com cloro, né, com 3 mols de cloro, na presença do níquel como catalisador. Então, catalisadores que não sejam ácidos de Lewis acabam direcionando as reações para processos de adição. E aí, as 3 ligações pi do anel aromático seriam quebradas e cada um desses 6 átomos de cloro se adicionaria a um carbono do anel aromático, gerando essa molécula chamada de hexaclorociclohexano. Ok? Portanto, observando esse esquema e olhando para a nossa questão novamente, nós vamos encontrar a alternativa correta. Veja, o composto X é o clorociclohexano. O composto X, como você viu no quadro, na verdade é o clorobenzeno e não o clorociclohexano. Então a letra A está errada. Letra B, o composto G é o hexacloreto de benzeno. Veja que o composto G colocado de lado, na verdade, é o hexaclorociclohexano. Mais precisamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexaclorociclohexano. Há necessidade de enumerar a cadeia para poder indicar as posições dos cloros, ok? Na letra C está dizendo que o composto Z é o ciclohexeno. Lembre-se de que esse composto Z, se fosse produzido, ou seja, se houvesse o catalisador, ele seria o ciclohexano e não o ciclohexeno. E por último, nós temos como alternativa na letra D, dizendo que o composto J é o nitrobenzeno. Aí nós encontramos a alternativa verdadeira. Lembre-se de que o benzeno, ao reagir com ácido nítrico, na presença do ácido sulfúrico concentrado como catalisador, irá reagir por substituição, gerando um grupo nitro, que ao atacar o benzeno formaria o nitrobenzeno além da água. Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham compreendido isso daí. Resolvam mais exercícios, estudem novamente a teoria, assistam a aula quantas vezes forem necessárias para que vocês fiquem bastante familiarizados com todos esses termos que nós vimos hoje. Beleza? Grande abraço e até a próxima.